Guerra do Contestado, que começou em 1912, numa região disputada pelo Paraná e por Santa Catarina. Famílias inteiras iam para as frentes de batalha. O episódio é considerado pelo cineasta Silvio Bach um dos mais importantes conflitos pela terra da história do Brasil. Não existe um registro oficial, mas alguns historiadores estimam que a Guerra do Contestado matou entre 6 mil e 10 mil pessoas. Os pelados eram os caboclos, chamados assim porque raspavam a cabeça para controlar os piolhos. Os peludos eram os militares e pistoleiros que lutaram contra os rebeldes. Fogo! Foram vários combates numa extensa região, percorrida agora pela equipe do cineasta Silvio Bach. As filmagens do Contestado Restos Mortais foram feitas exatamente nos locais onde era o teatro de operações da Guerra do Contestado, que vai de Porto União até praticamente Lages, Marcelino Ramos. A Guerra do Contestado mobilizou boa parte do exército brasileiro. Alguns historiadores falam em mais da metade dos soldados daquela época. No conflito, entrou em cena algo que até então só tinha sido visto na Primeira Guerra Mundial: o uso do avião em ações militares. O Museu Paranaense, em Curitiba, guarda parte desta história. Este motor é semelhante ao que equipava o avião do tenente Ricardo Kirk. Os pistões giravam junto com a hélice de madeira. Isso ajudava a resfriar as peças e evitava o superaquecimento. Essa tecnologia de guerra foi usada diante da resistência dos rebelados em confrontos violentos. O que eram? Eles eram realmente fanáticos, eles eram pessoas alienadas. Eles lutavam pela posse da terra ou eles lutavam pelo poder? E ali se usou, inclusive, o avião pela primeira vez. Mas assim como a metralhadora que enguiçou antes de disparar contra os rebeldes, o avião do tenente Kirk não atirou uma bomba sequer e caiu num acidente sem causas definidas. Os registros históricos, limitados e esparsos, não são suficientes para entender o contestado. Pensando nisso, Silvio Bach buscou outros recursos para recuperar os episódios de um conflito que durou 4 anos. O diretor encontrou no espiritismo uma forma de compreender situações cercadas de mistério, fortemente influenciadas pela crença que os sertanejos tinham em santos, na volta de um Messias, pela devoção a curandeiros e profetas, pelo poder da mediunidade. Durante a filmagem, eu levei 30 espíritas para os locais onde aconteceram os maiores massacres, onde aconteceram as principais batalhas. E eles entraram em transe e eu filmei essas pessoas. Então, ao lado de 15 ou 16 acadêmicos, todos eles com doutorado, e os velhos e velhíssimos filhos daqueles remanescentes, né, do contestado, eu entrevistei esses 30 médios. Filmei mais de 15 horas de pessoas em transe. É uma instância do inconsciente coletivo do homem. Em 4 longos anos, esta guerra que dividiu brasileiros pôs em lados contrários o Império e a República, os poderosos e os pobres, o capital e a força de trabalho, invasores e invadidos, pelados e peludos. Famílias inteiras combateram. Entre as vítimas, muitas eram crianças e mulheres. Aqueles caboclos ali eram famílias inteiras. Não eram só homens, brigadores. Aqueles redutos, que eram pequenas cidades, havia dezenas de redutos. O maior de todos, que terminou no final, destruído pelo capitão Potiguara, o Santa Maria, que a gente filma também. Ali havia muitas mulheres lutando. Em torno do monge José Maria surgiram líderes femininas. Entre elas, uma adolescente, Maria Rosa, que chegou a comandar dezenas de homens. A Maria Rosa era considerada a Joana d'Arco do sertão. Era uma mulher que comandava 200, 300 homens. Era uma adolescente, 12, 13 anos. Os soldados fizeram vários cercos aos rebeldes, que morriam de fome e doentes.
A Guerra do Contestado terminou depois de um ataque do exército a um dos últimos redutos dos colonos. Com mais de 60 horas de depoimentos, de cenas que recriaram o imaginário da guerra e uma pesquisa musical da primeira década do século XX, o filme O Contestado, Restos Mortais, já é um dos mais longos que o cinema brasileiro produziu. A minha ideia original, está no projeto original, era ter um filme de 80, no máximo 90 minutos, 1h30. Ele está com 3 horas e 53 minutos. O Paraná ficou com 20 mil quilômetros quadrados do território contestado. Santa Catarina ganhou na justiça 28 mil quilômetros quadrados. Rebeldes continuaram a ser perseguidos, mesmo depois do fim do conflito. Muitos ainda foram mortos. A Serraria Lamber derrubou o que restava dos pinheiros. Mais tarde, foi abandonada e mantida sob o comando do exército. O Contestado é considerado, por alguns, uma guerra sem vencedores. Da história para o escurinho do cinema. O documentário Contestado, Restos Mortais, vai ser lançado no ano que vem. E a gente fica por aqui. Um bom sábado e até mais. Tchau!